Olá, irmãos. Hoje, dia 14 de outubro de 2022, refletiremos sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podemos fazer mais do que isso. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo sobre o Evangelho de hoje, nós já percebemos no início do Evangelho que Jesus ele dá esperança aos seus discípulos. E ele quer dizer isso a cada um de nós, que nós não devemos ter medo. Claro que nós devemos ter cuidado diante da realidade, diante de tantas situações que se apresentam no nosso dia a dia, mas Jesus deixa claro que devemos acreditar na misericórdia e na providência divina. Ele sabe de tudo, ele faz bem todas as coisas e principalmente Deus nos ama. Ressalta-se aí no Evangelho que todos nós temos valor, que nós somos especiais, pois somos filhos de Deus. E Deus quer que nós sejamos santos e retos, como o seu Filho Jesus. Deus quer que nós sejamos diferentes neste mundo e que façamos a nossa parte para diminuir esta realidade que está diante dos nossos olhos. Não nos entreguemos ao medo, sejamos confiantes no amor de Deus. Outro trecho importante que no início do Evangelho relata, Jesus fala a quem? Aqueles que estão próximos do Senhor. Ali falou dos discípulos. Os que estão próximos do Senhor são os primeiros que escutam os seus ensinamentos. Portanto, são os que mais aprendem com o Mestre. Milhares de pessoas se reuniam para escutar Jesus falar, mas ele se dirigia primeiro aos seus discípulos. Todos nós que temos comunhão com Jesus através da oração, através da intimidade com Ele por meio do Espírito Santo, recebemos este ensinamento. Somos os primeiros a ouvir Jesus. Quando Jesus fala do fermento dos fariseus, a gente sabe, o fermento dos fariseus era o quê? Era a falsidade. Eles falavam o que não viviam e exigiam dos outros o que eles mesmos não praticavam. Jesus, no entanto, nos fala da transparência, da verdade, como normas para a vida de todos os homens. Desta maneira, meus irmãos, não tenhamos medo daqueles que tramam contra os filhos de Deus.
Deus nos criou, Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus conhece cada fio de cabelo nosso. O Senhor nos guarda com carinho. Peçamos, fica conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender teu amor, que possamos perceber o valor que temos e que muitas vezes não sentimos. Que o Espírito Santo nos mova, nos console, nos mantenha firmes na tua caminhada, Senhor, e seguindo sempre o seu amor. Amém. Continue nos acompanhando todos os dias, curtindo os nossos vídeos, nos incentivando a continuarmos todos os dias refletindo sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.